Oi, 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 boa tarde a todos. Mais uma vez com mais um vídeo. Peço mais uma vez que todos compartilhem o máximo possível desse vídeo, porque você me ajuda bastante. Além de me ajudar, você está servindo a Deus através do evangelismo, porque essa é a boa vontade de Deus, que venhamos servir a Ele. Muito obrigado. Peço mais uma vez que compartilhe o máximo pelo Instagram. Lá na minha página, lá no YouTube, se inscreve lá que você está dando uma força. Se puder também no Kawaii, se puder compartilhar o máximo possível de pessoas possível, eu agradeço. Hoje viemos falar a respeito do despertar para podermos crescer espiritualmente, porque às vezes se torna muito difícil para a gente sair de casa e ir até a igreja. Confesso que às vezes dá preguiça porque somos seres humanos. Muitas das pessoas não admitem em questão de preguiça, fala que quer adorar a Deus, mas no fundo isso não é verdade. Somos seres humanos e tudo enjoa. Se não for cuidado, tudo enjoa, tudo passa, tudo se torna chato. Por exemplo, quantas das vezes não já te chamaram para ir para a igreja e às vezes você, por si mesmo, você começa a pensar, nossa, chegar lá, às vezes o pastor não tem uma palavra legal, às vezes o pastor tem até uma palavra legal, mas você está enjoado de ouvir só aquela mesma ideia, aquela mesma conversa. Por exemplo, a pregação de Elias, a pregação de Jonas, pregações que você já ouviram e por decorrer dos anos se torna um pouco chato porque você já sabe tudo que vai ser dito. E por isso é uma forma que o mal consegue, não que seja errado eles pregar dessa forma, mas temos tendência para tudo a gente cansar e enjoar. E por isso, dessa forma, é uma forma que o mundo das trevas consegue nos enganar e nos afastar da presença de Deus. Por exemplo, uma vez Jesus chamou Pedro, Tiago e João para orar no monte. Antes de falar desse detalhe, que Jesus chamou Pedro, Tiago e João, tem uma passagem na Bíblia que eu não recordo muito bem, que fala quando Deus lança a palavra para a gente, tem algumas palavras que é como se fosse lançada no meio das pedras. E ali ela é sufocada e você já ouviu, creio que você já ouviu, cai no esquecimento. Algumas palavras é colocado em terra fértil e é bem cultivada e assim a pessoa consegue continuar na fé, buscando a Deus com vontade e com fervor. Então, voltando a respeito de que Jesus chamou Pedro, Paulo, Tiago e João para ir para o monte. Ali, se você observar, Pedro ali foi revoltado para aquele monte ali. Pedro ali estava, imagine, de madrugada, Jesus chama Pedro, Tiago e João para subir o monte para orar. Entendeu? Pedro não queria ir. Os outros não questionaram, mas Pedro sempre foi mais brigão. Dá para ver pelo texto ali que Jesus deixou ali escrito que Pedro estava revoltado. Chegando no meio do caminho, Pedro percebeu que tinha dois homens lá, que era Moisés e quem era o outro? Elias. Nisso daí, quando Pedro observou que Moisés e Elias estão ali, já mudou. O pensamento de Pedro já mudou. Ele já falou: Jesus, Senhor, eu vou fazer uma cabana aqui, uma para Pedro e outra para Tiago, porque bom é estarmos aqui. Muitas das vezes não queremos ir na igreja, mas quando chega lá, que você se renova, você percebe que é bom a gente se sai satisfeito e depois daquela reunião ficamos satisfeitos pelaquela mensagem e aquele renovo que recebemos. Essa é a boa e a vontade de Deus, que sempre venhamos nos revestir, nos renovar para estar sempre firme na presença dele. Incrível, o mais incrível que só Jesus ali estava preparado para receber o melhor que tinha ali, porque Jesus ele só vivia firme espiritualmente, ele só vivia consagrado em oração. Naquela mesma noite, desceu uma nuvem e Deus estava naquela nuvem. Deus estava naquela nuvem, e Deus estando naquela nuvem, só Jesus ele pode entrar naquela nuvem para contemplar a face de Deus, porque ele estava preparado. Então, para você receber
o melhor de Deus, o poder de Deus, você tem que estar preparado, porque senão Deus não pode chegar até a mim e para você. Não falo só para isso de você, eu falo de mim, principalmente para mim, porque a gente, quando está aqui se colocando à disposição para pregar o evangelho, é muito pior, a pressão é maior, porque o mundo espiritual, ele se levanta contra a gente, entendeu? Mas o mais importante que Deus, ele fez questão de tirar Moisés e Elias de lá do reino dele e desceu aqui na terra com Moisés e Elias. Para o quê? Para que Pedro e Tiago e os discípulos se animassem a querer crescer no mundo espiritual, entendeu? Essa era a vontade de Deus. Não tinha necessidade de trazer Moisés e Elias, mas Deus é tão bom que ele queria revestir, que queria renovar Pedro, Tiago e João e fez aquela situação, trouxe Moisés e Elias para poder dar um ânimo nele, para que ele possa crescer espiritualmente. E da mesma forma, Deus falou: esse é meu filho amado, escuta tudo que ele diz, entendeu? E o mais importante, que Elias e Moisés, ele foi arrebatado. Eles não estão no seio de Abraão mortos, eles estão diretamente no reino de Deus. Moisés foi castigado praticamente, porque Moisés ele não teve direito de entrar na terra prometida, mas Deus fez um melhor para ele, o que não foi achado o corpo de Moisés. Por que não foi achado o corpo de Moisés? Porque ele foi colocado no reino de Deus. Ele foi punido ali, ele não teve direito de entrar na terra prometida, mas Deus deu o melhor para ele, porque Deus é assim. Você, por mais que você esteja as suas falhas, se você se voltar para ele, ele vai te restituir. Por mais que você tenha errado, pecado, mas se você voltar para ele, ele vai restituir. No começo é muito difícil. Creio que é muito difícil, mas é o sacrifício, né? É o sacrifício, Deus gosta do sacrifício. E por isso eu falo para você que é muito importante que muitas das vezes a gente vinha se sacrificar. Tiro por mim, levantar uma madrugada, querer buscar Deus, fazer o particular, não ir só pelo que a igreja fala, pelo que o pastor fala. Claro que eles estão ali para pregar o evangelho, para passar o melhor para vocês, mas muitas das vezes o pastor não está preparado espiritualmente, ele está ali porque ele é um fardo para ele. Às vezes ele quer sair correndo, ele não tem mais força para pregar. Por quê? Porque é difícil, não é fácil. E aqueles pastores que trabalham fora? É difícil pra caramba você conseguir extrair o poder de Deus, extrair a mensagem do evangelho com clareza e com nutrientes suficientes para que possa passar para as pessoas. Muitas das vezes o pastor não tem a mensagem boa que venha te renovar, te revestir. Então você tem que você tem que buscar o seu particular, buscar em Deus, e isso para que você possa se manter firme e não se torne mais um cristão derrotado. Quando eu falo derrotado, não que os cristãos sejam derrotados, porque todos nós, a qualquer momento, qualquer vacilo que possamos dar, se tornamos um derrotado quando desistimos de querer um renovo. Senão, você sabe, né? O que tem mais aí é cristãos que não têm vida com Deus, até aparentemente tem até uma vida, mas no particular só Deus e o diabo, o Lucifer, sabe o que é essa pessoa, entendeu? Eu tiro por mim, porque a todo momento eu procuro ficar firme com Jesus, mas questão de um pouco de que eu deixe de vigiar, eu já dou um vacilo, nem que seja mentalmente, e aquilo ali já me deixa fraco. Então não é fácil estar firme com Jesus, entendeu? Então quando você vê um cara falando ali, pregando, eu sou tal, não, Jesus é comigo. Não, tudo bem, Jesus é com ele, mas não é tudo isso não, entendeu? Porque é fácil você cair. Entendeu? O cair não é só você se prostituir, não é só você roubar, não é só mentir. É muito fácil você cair. E para você cair espiritualmente é questão de segundos, entendeu? Então é bom você estar sempre se renovando, buscando e pegando essa experiência aí que Deus deixou